Fala galera, bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Juventude no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. É verdade, por 3-1 de virada pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. Vamos direto ao assunto. Botafogo que entrou em campo com Neto no gol, isso mesmo, Neto, que teve uma ótima atuação, Vitinho na lateral direita, David Ricardo com Alexander Barbosa na zaga e o Alex Telles na lateral esquerda. Tivemos no meio-campo Nilton com o Marlon Freitas, mais adiantado Joaquim Correa, pela direita o Jefinho, Arthur Cabral como centroavante e o Montoro vindo da esquerda para dentro, em alguns momentos até trocando um pouco, principalmente na zona ofensiva, com o Joaquim Correa. Isso no primeiro tempo. O Botafogo não fazia um jogo tão ruim, mas também não fazia um jogo bom. Assim como o Juventude também não fazia uma grande partida, ou seja, o duelo era equilibrado. O melhor no primeiro tempo, pelo Fogão, era o Jefinho, com habilidade, tentando algumas jogadas interessantes. Numa delas, driblou, entrou na área, levantou a cabeça, girou, cruzou com a perna direita. O Arthur Cabral cabeceou, mas o goleiro pegou muito bem. Então, o Jefinho, voltando a mostrar aquela qualidade, pode ser muito importante para a sequência do Botafogo. Ele pela direita também rendendo bem. Nós sabemos que o Jefinho já mostrou muito futebol atuando pelo lado esquerdo. Mas o Botafogo precisaria ser mais incisivo, entrar mais na área do adversário, finalizar mais. Não estava conseguindo. Nilton com cartão amarelo desde o início da partida, isso complicou um pouquinho. O Marlon Freitas descendo um pouco mais também, porque o David Ancelotti vem estabelecendo esse posicionamento dos volantes um pouco mais pela direita, foi o caso do Nilton ontem, outro um pouco mais do meio para a esquerda, foi o caso do Marlon Freitas. E perto dos 30 minutos do primeiro tempo, a bola circulou com facilidade na zona defensiva do Botafogo, mas com o Juventude comandando a ação. Da direita para a esquerda, chegou ao pé do Nenê, 44 anos, baita jogador, baita profissional e ainda atuando em Série A de Campeonato Brasileiro. Fez gol contra o Vasco no meio de semana, de pênalti, na vitória por 2-0 do Juventude. No fim da semana agora retrasada, o Juventude empatou com Vitória 2-2, após estar perdendo por 2-0 no Barradão, em Salvador, e o Nenê tinha dado assistência, batendo um escanteio para o primeiro gol da equipe de Caxias do Sul, e depois fez um gol de pênalti também. Então o Nenê tem que ser observado, por mais que já seja um veterano, o Nenê não pode estar desmarcado. E ele conseguiu o cruzamento, a bola cruzou a área do Botafogo e as costas do Alex Telles, o Batalha subiu para cabecear e fazer 1-0 Juventude. Um time que vinha atuando num 4-4-2 com o Nenê e o Tagliari um pouco mais adiantados. O Batalha correndo bastante pelo lado direito do campo. Ele dá muito trabalho às defesas adversárias. Felizmente a reação veio logo. O Botafogo, como eu disse, não fazia um grande jogo, mas assim que tomou o gol, resolveu também tomar conta das ações no campo ofensivo. Aí o Telles cruzou, houve um desvio, o Arthur Cabral, que foi importante ontem, embora o Cris Ramos tenha chamado a atenção, estreando, fazendo 2 gols, o Arthur Cabral participou de 2 gols. E no primeiro, ele tentou dominar dentro da área, recebeu um empurrão e um pisão do defensor adversário. Pênalti, o VAR chamou muito bem, o Flávio marcou e o Telles bateu muito bem no canto direito do goleiro do Juventude, com tranquilidade, 1-1. O jogo voltou a ficar equilibrado, porque, como eu disse, assim que o Botafogo tomou o gol, foi para o ataque e conseguiu se estabelecer no campo ofensivo. Alguns minutos, pênalti, o Telles bateu, empatou, o Juventude quis sair novamente, muito equilíbrio, mas fomos para o intervalo com 1-1. Pensei, Ancelotti precisa tirar o Nilton, tá com cartão amarelo, não é que esteja jogando mal, mas fazendo muitas faltas. O Nilton tinha dado, por exemplo, um bolão
da direita para a esquerda, para o Alex Telles dominar e fazer um cruzamento, acabou indo na mão do goleiro. O Nilton também fez uma bela jogada pela direita, ganhando do adversário, que deu o carrinho, driblando e dando passe para o Jefinho também progredir com a bola. Então, com a bola no pé, ele nem estava tão mal, mas tinha um amarelo e estava fazendo muitas faltas. O Botafogo voltou com a mesma formação e começou o segundo tempo muito mal. A pior parte do Botafogo no jogo foi no início da segunda etapa. Entre 1 segundo e 10 minutos de jogo no segundo tempo, o Botafogo foi mal. Vieram trocas importantes. Danilo no lugar do Nilton, o Marçal no lugar do Telles e o Matheus Martins no lugar do Jefinho. Fabi, se o Jefinho era o melhor do Botafogo no primeiro tempo, por que saiu logo aos 10 da segunda etapa? Como nós sabemos, o Jefinho não vem atuando com frequência e pode não estar apto a jogar 90 minutos. Talvez ele possa jogar 45, 50, 55 minutos. Isso é com a comissão técnica, departamento médico, fisiologia, preparação física. Não sabemos, não temos as informações. E como ele está bem, precisa ser mais utilizado. Quarta-feira, depois de amanhã, o Botafogo entra em campo para um duelo importantíssimo contra o Vasco da Gama em São Januário. Primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Botafogo ainda pode buscar pelo menos um título em 2025. Então, muito cuidado. Só que também não podemos abrir mão da disputa lá em cima no Campeonato Brasileiro. O Botafogo precisa estar no G4 para se garantir logo na fase de grupos da Libertadores de 2026. Então, o técnico tinha que mexer, mas manter um time competitivo e tinha que melhorar, na verdade, a produção da equipe, porque o Botafogo, com o empate, não ficaria entre os 6 primeiros do Brasileirão. O Red Bull Bragantino tinha vencido o Fluminense por 4-2 no sábado, já encostando novamente. Então entraram o Marçal, o Danilo e o Matheus Martins e a estrutura tática foi mantida. Só que o Botafogo melhorou. Vejo muita gente falando que o Marlon não pode jogar com o Danilo. Gente, ainda não dá para definir isso. Ontem, por exemplo, o Botafogo cresceu muito de produção quando a dupla de volantes foi formada por Danilo e Marlon Freitas. Essa dupla evoluiu muito em relação a Marlon e Nilton, ou Nilton e Marlon. E eu não sou um crítico ferrenho do Nilton, pelo contrário, vejo como um bom jogador para elenco. Foi importante recentemente para o Botafogo, que ganhou várias partidas com o Nilton em campo. Então eu não sou um crítico, mas eu também não quero chegar aqui para estabelecer que o Danilo não pode jogar com o Marlon. O Botafogo passou a marcar melhor e a sair melhor para o jogo. Mas ainda faltava um senso de urgência. O Botafogo não era tão pressionado assim pelo Juventude. Teve uma bola muito legal, Joaquim Correa fez a jogada pela esquerda, o levantamento, Matheus Martins pela direita finalizou, o goleiro tirou e o Juventude teve chance com finalização na entrada da área, uma defesaça do Neto e também uma bola no travessão. Só que dava para perceber que com as mexidas o elenco do Botafogo é muito melhor e queria fazer valer isso. Só que faltava aquele senso de urgência, aquela definição melhor da jogada no último terço. Então entrou Cris Ramos, o CR9, o espanhol de 28 anos, 1,90 m, que pode atuar aberto, já ouvi isso, de gente que está no Botafogo, pela direita, como pode ser também centroavante. Quem saiu? Arthur Cabral? Não, o Botafogo então voltava a jogar no 4-4-2, que virava até um 4-2-4. Sim, 2 laterais, 2 zagueiros, tínhamos os 2 volantes, Marlon e Danilo, Matheus Martins pela direita e tínhamos por dentro o Arthur Cabral com o Cris Ramos, pela esquerda o Montoro, galera. Depois o Montoro saiu, entrou o Santiago, que foi para a direita, com o Matheus Martins indo para a esquerda. E todas essas mudanças foram importantes, foram boas. Aos 38 do segundo tempo, o Danilo, um baita jogador, encontrou um passe vertical e o Botafogo tinha um centroavante perto do outro. Assim o Arthur Cabral esticou a perna, fez ali a mini parede, a bola chegou ao Cris Ramos, que no domínio orientado já veio driblando o adversário e finalizando muito bem, com peito de pé, fora da área, no cantinho do goleiro, indefensável. Baita jogada do Botafogo, com
o Danilo, que entrou no segundo tempo, no passe vertical, o Arthur Cabral, que tinha sofrido pênalti, participando de mais um gol, e o Cris Ramos mostrando as credenciais logo nos primeiros minutos com a camisa do Fogão. Excelente! Mas é claro que o Juventude, então, sairia um pouco mais. Só que o Botafogo estava preparado para contra-atacar. O Santiago mais confiante hoje em dia, o Matheus Martins também tentando as ações pelo lado esquerdo. Teve uma jogada muito linda que o Botafogo cortou no bloco baixo, então alguém passou para o Marlon, que passou para o Arthur Cabral, que fez a parede ainda no campo de defesa. O Danilo de primeira já abriu com o Marçal, que explodiu em direção à área, mas não conseguiu finalizar a jogada da melhor maneira. Talvez o cuiabano, nas próprias características, pudesse dar fim à jogada com o Botafogo, levando mais perigo ou fazendo gol. Não foi o caso. Só que o Juventude nos deu mais um contra-ataque após um escanteio. Então, Matheus Martins, pelo lado esquerdo, fez a ligação rápida com o Santiago, que conduziu muito bem. O Arthur Cabral, vejam nos melhores momentos na Cazé TV, deu um pique, galera, impressionante. Já tínhamos passado dos 45 do segundo tempo. Acréscimos na segunda etapa. O Arthur Cabral deu um pique impressionante, fez o X certinho, deu ao Santiago a possibilidade de escolher o melhor momento e o melhor companheiro para dar a assistência, porque o Arthur Cabral estava bem posicionado pela esquerda, só que o Cris Ramos entrou bem pela direita, e o Santiago escolheu o espanhol, que finalizou para fazer o terceiro do Fogão. Então, um contra-ataque muito bem executado, é isso que a gente pede para o Botafogo, eficácia e senso de urgência, mas claro, com tranquilidade, sem desespero. 3-1, ainda teve o lance do pênalti no final para o Juventude, a bola bateu na mão do David Ricardo, mas o jogador estava impedido, então fim de papo, 3-1 para o Glorioso. Marlon e Danilo juntos ontem jogaram bem, o Danilo fez o Marlon crescer de produção, o Vitinho melhorou no segundo tempo, tivemos as boas entradas do Cris Ramos, do Santiago, Matheus Martins jogou em dois lados, primeiro pelo lado direito, depois pelo lado esquerdo, então o Botafogo conseguiu confundir bem o adversário com Arthur Cabral e Cris também jogando por dentro. O Fogão, que não vencia o Juventude no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul desde 1996. Venceu ontem. O Flamengo continua sem vencer lá desde 1997. O Fluminense não vence lá desde 2005 e o Vasco desde 2009. Então, desde 2009, uma equipe carioca não vencia no Alfredo Jaconi e o Botafogo quebrou o tabu. Maravilha, galera. Estamos muito juntos. A partir de hoje, volto a ser mais frequente aqui no canal Fabiano Bandeira. O trabalho não para. Semana passada teve a questão da garganta e outras questões também. Trabalho, outros trabalhos, na verdade, e tudo mais. Mas seguimos por aqui, querendo melhorar cada vez mais o nosso canal. Lembrando que na última sexta-feira, a Rádio Transamérica venceu a BTB Esporte por 3-1 na Copa Sérgio. E eu estou jogando agora pela Transamérica, fiz um gol, o jogo estava 1-0, eu participei do segundo gol no pé de ferro, dividi, e o meu parceiro Faleiro fez 2-0, e no terceiro acompanhei a jogada, e no rebote fiz, tipo centroavante do Fogão, 3-0, ainda participei bem. Em breve vocês verão os lances se eu colocar aqui em algum vídeo, beleza? Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, ativando o sininho e deixando o like. Tudo isso é muito importante. Compartilhem, vamos fazer o canal crescer muito, galera. Vamos dar uma impulsionada aí no canal Fabiano Bandeira, pensando nos 100 mil inscritos. Estamos juntos novamente, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!